Olá você, tudo bem? Hoje tá meio frio aqui, por isso que eu até botei esse casaco. Parece que o aquecedor não tá funcionando, tô triste. Então, gente, hoje nesse vídeo de hoje estarei falando com vocês sobre como finalmente eu consegui meu mestrado e segue aí pro vídeo que vai ser muito legal. Então, gente, o meu mestrado foi um fruto de, para quem não sabe, antes de tudo, o meu mestrado foi, nossa senhora, o Então, gente, o meu mestrado está ocorrendo agora na Irlanda, em Dublin, na Trinity College, Dublin. E eu queria falar um pouquinho para vocês como eu consegui esse feito, né? Foram literalmente um ano pesquisando direto. Depois que eu me graduei na Universidade de Brasília, eu fiquei muito tempo pesquisando muitos mestrados por aí. Eu fiz a aplicação em várias bolsas, inclusive a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é essa. Primeiro de tudo, procure uma bolsa que te agrade. Então, se você tem um programa que você quer muito, um programa de mestrado que você quer específico, foque em conquistar esse. Lógico, não deixando de lado outras opções. É sempre bom ter outros planos, né? Mas o importante é meio que você focar a sua atenção em um processo seletivo, porque cada um tem suas especificidades, cada um tem sua própria carta de recomendação, cada um tem, enfim, N coisas diferentes e específicas. Então, por isso que é interessante você ter um foco. Porém, eu nessa época não tinha um foco. Eu, para ser bem sincero, eu queria fazer um mestrado relacionado com literatura. Então, de fato, não foi um negócio que eu falo, não, eu tenho que fazer um mestrado nessa universidade e acabou, ponto final. Não, eu nunca tive isso. Eu queria ter uma experiência acadêmica diferente da que eu tive no Brasil, então eu procurei até mestrados na América Latina, procurei mestrados na Ásia e tal, então não foi um negócio assim. Foi um negócio que eu queria realmente conhecer, ter uma experiência acadêmica diferente, ter uma visão, um ponto de vista de pesquisa diferente, porque querendo ou não, cada academia de cada país e até de cada região do mundo tem suas especificidades. Então, basicamente, esse foi o motivo. Então, se você tem algo parecido comigo, siga o que eu vou falar. Se você não tem, normalmente o que é recomendado por pessoas que querem um programa específico é que você foque naquilo e aí tenha as outras opções como um background ali, mas que não afete a sua aplicação inicial. Então eu fiquei um ano pesquisando mestrados em vários lugares, fiz várias aplicações pelo mundo inteiro. Basicamente o que eu fiz, que é a segunda dica desse vídeo, é focar numa carta de apresentação excelente, assim. Para mim, como eu não tenho nenhum grande feito acadêmico de fato, eu acredito que o que me ganhou as bancas de mestrado que eu enviei, a minha aplicação, foi a minha carta de apresentação, porque eu realmente investi muito em escrever algo bom. E quando eu digo algo bom, é algo que explore tudo que você fez na vida e que pode oferecer. E aí você pode pensar, mas eu nunca fiz também nada muito interessante academicamente, na vida também, nunca fiz nada e tal. Mas não pense assim, todo mundo sempre tem alguma coisa pequena, nem que seja, sei lá, eu programei, é, sei lá, instalei um Photoshop pirata no computador do meu tio. Não façam isso, crianças. É, e só um exemplo de brincadeira, mas várias coisas podem ser utilizadas para isso, sabe? Então, por exemplo, eu peguei o meu projeto que eu tenho, Chovendo Cartas, né, uma página de poesia que eu tenho, e coloquei lá, falei, eu escrevo na época 5 anos para essa página, angariei X número de seguidores, consegui entrevista, consegui publicação de livro por conta dessa página e tal, e tal, e tal. E aí eu coloquei essas pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas, por exemplo, eu trabalhei também na empresa júnior de letras da UNB, a Quimera, e cheguei a ser vice-presidente lá, então eu coloquei isso. Já trabalhei até, por exemplo,
numa agência de publicidade que eu trabalhei, um dos meus clientes era uma instituição sem fins lucrativos que cuidava de crianças, funcionava como uma creche em uma região bem economicamente desfavorecida de Brasília, do Distrito Federal. E aí eu coloquei que um dos meus clientes era esse, só que você escreve de um jeito meio persuasivo, sem contar mentira, claro, mas de um jeito persuasivo para que você convença de que você tem uma liderança, que você tem vontade de fazer as coisas, que você tem proatividade, né? Então, eu coloquei lá que eu tive esse cliente, que era uma instituição de caridade, que eu ajudava, que eu fui lá e tal. Então, assim, todas essas pequenas coisas que você puder reunir, nem que seja você foi monitor de uma matéria da faculdade, ou você ajudou alguém a fazer alguma coisa. Eu já vi gente colocando até que colocava assim na carta de apresentação, já fui líder de grupo. Eu era um bom líder, em todas as disciplinas da faculdade me escolhiam para ser líder de grupo, porque as pessoas gostavam que eu organizasse o calendário, que eu fizesse, entendeu? Então, basicamente é isso. A minha primeira dica só para retomar, a minha primeira dica é procure a sua bolsa específica. E segunda dica é essa, carta de apresentação para mim que é essencial. E aí depois disso vem as cartas, terceiro ponto, as cartas de recomendação, que é importantíssimo você ter. Geralmente, todas as aplicações que eu fiz pelo mundo inteiro pediam no mínimo 2 professores. Na verdade, podia ser um professor e um chefe que você teve num trabalho, por exemplo. E aí eu recomendaria, eu sugeriria que vocês procurassem professores que vocês confiem, que vocês ao menos tiveram alguma relação boa, ou nem se não teve relação boa com nenhum professor, seja meio cara de pau, sabe? Fala que gostou muito da matéria do professor e que realmente é bom você ter gostado, tipo, você ir atrás do professor que você gostou da matéria. Que geralmente os professores, pelo menos na Universidade de Brasília, são super abertos para isso, sabe? Para te ajudar. Então eu tive professor que eu nem era tão próximo assim, que estava disposto a me ajudar. Em outros projetos, até que eu precisei de recomendação antes mesmo do mestrado, vários professores que eu nem conversava tiveram um prazer em me ajudar. Então, esse é um outro ponto. Carta de recomendação é importante. Quanto mais detalhada, melhor, mas tendo já tá bom. Quanto mais detalhado, eu digo, por exemplo, se o professor falar, esse aluno foi bom na minha matéria sobre Shakespeare, ele era um aluno proativo, criava apresentações incríveis, a escrita acadêmica dele era muito boa, entendeu? Se for um negócio um pouco mais personalizado para você, que o professor realmente conhece, é ótimo. Se não, tá bom também, que para mim a carta de apresentação sua talvez seja mais importante. Lembrando que eu posso estar tudo falando besteira aqui, eu tô falando da minha própria experiência, eu não conheço nenhum avaliador de banca, então realmente é o que eu acho que fez a diferença para mim, porque, de novo, academicamente eu não tenho nenhum feito super incrível assim. E aí, o último fator, que não é menos importante, mas que eu acho que dá para se safar sem, é mérito acadêmico. Eu, além de ter a carta de apresentação, eu cultivei uma boa média, né, durante do meu curso. Cada universidade tem um nome diferente para isso. Lá na UNB é IRA que chama, o Índice de Rendimento Acadêmico. Então eu mantive bem perto ali da nota máxima, então eu acho que foi um dos motivos que me ajudou a ter essa conquista, né? Mas caso, por exemplo, você já esteja com o IRA um pouco comprometido, com a sua média comprometida, eu sugiro que tente, se você ainda está em tempo, né, tem um tempinho para acabar a sua graduação, você tentar participar de eventos acadêmicos, entrar em iniciação científica, entendeu? A partir de agora tentar meio que movimentar a sua vida acadêmica, que isso pode entrar na carta de apresentação e pode entrar no seu currículo também, que você tem que enviar em algumas aplicações. E outro feito que eu tive que foi interessante também, que eu acho, inclusive por isso que eu endosso que você procure iniciação científica, foi a minha apresentação da minha monografia, né, o meu trabalho final da graduação. Eu apresentei num congresso de estudos irlandeses lá na USP. E eu coloco isso na carta de apresentação também,
de um jeito que fala a verdade, mas que é bem um pouco persuasivo também. Tipo, eu falo, eu demonstrando a minha liderança e minha proatividade em querer pesquisar temas da cultura irlandesa, participei do congresso X, Y, Z, enfim, entendeu? Por isso que eu recomendo muito que vocês trabalhem bem, tipo, a escrita da carta de apresentação de vocês, mantendo-se sempre verdadeiros, mas como a escrita permite, brincando com a linguagem de uma forma que a sua carta fique boa, né? Apresentável, persuasiva. Porque se for uma carta só descritiva, meio que fria, talvez não chame tanta atenção. E por fim, eu queria indicar para vocês alguns sites que me ajudaram bastante. Como eu disse, o primeiro dos pontos do vídeo é a questão de bolsas, então tem sites que eu usava para acompanhar as bolsas pelo mundo. E seria até interessante fazer essa distinção com vocês, porque o que acontece? Em questão de preferência, normalmente, o ideal é você conseguir uma bolsa dessas gigantes que existem, como, por exemplo, é o Erasmus. Para quem não conhece, tem um programa que chama Erasmus Mundus, que é um programa que geralmente faz você ter parceria com a União Europeia. Então você é um aluno que faz mestrado em pelo menos 2 países, se eu não me engano, nos programas deles. Então você pode, por exemplo, ir um ano na França e terminar o segundo ano na Espanha. Ou tem programas que tem até 4 países, se eu não me engano. E esse é um dos melhores programas que tem, porque além de custear tudo, aluguel, tudo seu, você ainda ganha como se fosse um saláriozinho mensal. Então, assim, é o programa dos sonhos. Eu vacilei, porque eu não tinha achado na época o programa de literatura do Erasmus, que é o que eu queria. Só que hoje em dia eu sei que tem, então é das coisas que eu sugiro que vocês almejem, porque é um programa excelente. Fora isso, depois desse super programa, que com certeza deve ter outros, mas esse é o único que eu conheço, depois desse tem um nível de bolsa de um governo estrangeiro focado no Brasil, que é o caso, por exemplo, da Bolsa Tivni, que é uma bolsa do Reino Unido para estudantes brasileiros. E é uma das bolsas que é mais tranquila de conseguir, apesar de ser muito concorrida, porque, querendo ou não, o Erasmus você está concorrendo com o mundo inteiro, enquanto essa você está concorrendo com o Brasil inteiro, que é muita gente ainda, mas convenhamos que é menos. Mas enfim, depois tem vários programas desses, por exemplo, na Holanda eu tenho o Royal Tulip, por exemplo. Enfim, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas tem alguns programas de governo que funcionam dessa forma, exclusivamente para o Brasil. A própria Irlanda tinha um, eu não sei se ainda está funcionando por conta da pandemia, mas tinha um que era direcionado do governo irlandês para o governo brasileiro. E depois desse passo, se você não achar, você pode procurar bolsas do governo, mas para aluno internacional. Então é um negócio super amplo assim, entendeu? Então não é um negócio específico para o Brasil, mas é para aluno internacional. Então você está competindo com o mundo, mas não está competindo com o europeu. Então é um pouco mais tranquilo. E depois disso, por último, você pode ir atrás da instituição de ensino que você quer participar. Então, por exemplo, esse foi o meu caso. Eu ia aplicar para a bolsa na Associação Brasileira de Estudos Irlandeses, a ABEI, da USP, que eles normalmente todo ano lançam um edital para a bolsa de estudo na Trinity. E só que aí acabou que o edital foi cancelado por conta da pandemia, eu estava quase desistindo quando eu consegui essa chance da bolsa da Trinity, da própria universidade, para aluno internacional. Então não foi do governo, foi da própria Trinity. Então, as outras universidades que eu também consegui bolsa, que foram mais 2 além dessa, foi a mesma coisa, foi bolsa da própria universidade. Até porque bolsa do governo não foi algo que eu tentei muito, assim, porque geralmente, pelo menos as que eu vi, não eram super boas, assim. Eu acho que até as das instituições de ensino, assim, são melhores. Mas isso depende muito do país para país. Por exemplo, agora aqui na Irlanda, um tempinho atrás, abriu uma bolsa que era tão boa, se não melhor do que a que eu recebi aqui, que a minha foi uma bolsa parcial, então ainda tem que carcar com alguns custos.
Mas é isso, gente. Os sites que eu mais utilizava era o Scholarship Positions, que é como se fosse uma newsletter que você assina e você vai recebendo e-mails de tempos em tempos com todas as bolsas abertas pelo mundo. Ele te dá uma lista, você pode clicar e ele te redireciona para o site da universidade ou do governo que está lá no seu e-mail. Então é muito bom porque tem esse conforto. Em segundo lugar, o site Partiu Intercâmbio aqui do Brasil. Eu acho um site excelente porque além de mostrar todas as bolsas que estão abertas pelo mundo e que tem algum potencial de brasileiro entrar, eles também têm todas essas bolsas que eu falei que são específicas para brasileiro. Então eles têm as bolsas para aluno internacional que o brasileiro tem chance de entrar e as bolsas especificamente para brasileiro. Então eu acho que é um site excelente, assim, me ajudou muito. E por fim, o site da própria universidade, que é onde eu consegui a bolsa que eu estou agora na Trinity. Foi entrando no site da universidade e observando onde estava as opções de bolsa. Então, é isso, gente. Queria pedir aí para você deixar esse likezão bom nesse vídeo, se você gostou. Quiser mais conteúdo sobre mestrado, sobre a Irlanda, tudo que eu puder estar ajudando, eu estou disponível para isso. E eu queria pedir para vocês que vocês se inscrevam nesse canal, que é um conteúdo que eu estou gostando muito de fazer. E eu queria saber também se vocês estão gostando. Então a sua inscrição, o seu gostei e o seu comentário, além de compartilhamento, me ajudariam bastante nisso. Eu agradeço muito quem está sempre aqui, me ajudando, me apoiando, e espero que esteja sendo bom para vocês também. Beleza? Até a próxima.